Estamos de volta no Itatiaia Patrulha neste sabadão, dia 9 de novembro. Então, naquele esquema, né? Agora é o Patrulha Cast, aquele mini podcast, um videocastzinho do Itatiaia Patrulha, trazendo aí que teve de mais destaque, ou pelo menos aquelas ocorrências que mais chamaram a nossa atenção no decorrer da semana. Nesta oportunidade, você que está no canal do YouTube aí, já está vendo que a minha companhia aqui hoje é de Felipe Quintela. Quintela, boa tarde, beleza, velho? Fala, Oswaldo, tranquilo, boa tarde. Vamos aí, olha só, eu vou trazer logo o meu destaque de cara, porque é um caso dos que mais me chamaram a atenção nessa semana. Porque gente inocente morrendo, né? Gente inocente morrendo, gente inocente sendo baleada, tudo isso em função de um desacerto entre dois traficantes, entre criminosos, lá em Prudente de Moraes, na região central mineira, bairro Campo de Santana, tendo como vítima fatal um pastor, Carlos Fernandes Pereira, de 35 anos, morto a tiros, e a sobrinha dele de 9 anos de idade e uma criança ligada ao alvo dos assassinos de 2 anos. Felizmente, os pequenos sobreviveram. Como é que funciona, gente, quando começa a semana na pauta policial pra gente aqui na Rádio Itatiaia? Eu tô de manhã. E a gente, na condução do Patrulha, eu apresentando, mas quando o titular está de volta, que é o Renato, é o mesmo procedimento, a gente leva em consideração aquilo que foi feito no final de semana para avaliar se tem a necessidade de passar essa matéria na segunda-feira. Então, quando eu cheguei aqui na segunda, eu já tinha percebido que eu tinha um caso muito importante para passar no Patrulha, que era o filho que matou o pai, aqui em BH, e o Quintela também tinha feito uma matéria no domingo que valeria a gente passar no programa. Ou seja, eu comecei o dia com 2 matérias já preparadas para o programa, para ocupar o espaço, né, o tempo que a gente tem. Daí isso me deu uma brecha para poder arriscar. Por quê? Na pauta policial, para você ter uma ideia, a Itatiaia foi a única emissora que foi lá no local, em Prudente de Moraes. E eu não coloco que a gente está na frente das outras pessoas, não, mas é porque é longe mesmo. Foi 1h40 para chegar lá. E aí tem a questão de preencher os espaços dos programas. Então, por exemplo, as TVs que também trabalham com a pauta policial, talvez pela questão do horário, funcionário não pode fazer hora extra, essas coisas, não daria para deslocar. E aí, como eu tinha um recurso que era, se não der nada lá, eu tenho história para contar no programa e também outras matérias para preencher, então eu resolvi arriscar. Só que aqui, como o Renato mesmo fala, é guerreiro da notícia, velho. Então, quando a gente sai de casa, que no nosso caso, o caso da Itatiaia, a gente sai para sangue no olho para fazer matéria, né? E aí deu bom, a gente conseguiu trazer material e também trazer uma certa indignação, porque desde o primeiro momento, quando o boletim de ocorrência foi feito, já dava a entender que não era o alvo o Carlos. Lá, chegando, que eu descobri que era pastor, que tinha saído do culto para poder abençoar a sobrinha, que é essa de 9 anos, e quando chegou lá acabou sendo assassinado. E também lá a gente descobriu que o alvo era um rapaz, Yuri, de 19 anos, que tem como desafeto o Quinquim, de 34 anos. Um já jurado do outro, aquela situação toda. Então, desde o primeiro momento já estava bem claro que nem criança, obviamente, e nem o pastor eram alvo, mas acabaram sendo baleados. No decorrer da semana, a gente foi acompanhando e no dia seguinte, a Polícia Militar já tinha prendido 3 suspeitos de envolvimento. O Quinquim, a esposa dele de 30 anos e o sobrinho dele de 18 anos. O sobrinho foi quem arrumou a arma. Quinquim seria o mandante. A esposa estava no carro. E o assassino foi trazido de BH, levado, né, de BH para lá, e ele não sabia exatamente quem era o Yuri, que era o alvo. Então, quando ele viu o povo reunido na porta ali, ele chegou atirando e acreditou que o pastor era o alvo. Então, é um caso que traz indignação e vale a gente comentar aqui de novo. Primeiro, por causa desses bastidores, esses pormenores, que é a proposta do Patrulha Cast. É trazer um pouquinho daquilo que a gente faz nos bastidores da produção de matéria policial. Mas também pra gente pensar, né? Até que ponto chega essa questão do ódio entre rivais do tráfico e como que ele atinge gente que não tem nada a ver com a história. Por isso que eu sou muito contra essa banalização da violência, quando falo isso aqui, olha, morreu, está envolvido com crime, ele procurou, né, seguir o caminho que ele queria. Só que olha esse exemplo aqui, o pastor não queria esse caminho.
O pastor só estava ali para abençoar a sobrinha, que aí sim, indiretamente tinha ligação com esse rapaz, porque ele namorava a irmã dela mais velha, que é também sobrinha do pastor. Então vocês entendem a complexidade da coisa? A gente nunca pode ver com os olhos do tô nem aí para qualquer caso de morte que chega, porque uma coisa vai puxando a outra. Então se a gente começar a ignorar essas mortes, vai chegar alguém um dia querendo matar uma outra pessoa e matar um inocente, como isso infelizmente vem acontecendo para danar. Então o cara foi trazido para cá, quem acompanhou o Itatiaia Patrulha, foi muito legal, porque eu cheguei na delegacia de Pedro Leopoldo fazer a matéria, no dia seguinte, com a prisão, cada pessoa estava numa viatura. Numa viatura estava a mulher de 30 anos e na outra o homem de 34. E eu fui conversando com cada um, acompanhado pela Polícia Militar. Os dois entrevistados ali estavam dispostos a falar, não teve nada coagindo, nada nesse sentido. E aí cada um deu sua versão. E aí foi curioso porque à medida que eu fui ouvindo o Quinquim, que dizendo que ele estava em outra cidade, que não estava com a mulher e tal, aí quando eu vou para a mulher, a mãe fala, a gente estava assim. A gente estava no carro, só que eu não saí, eu só ouvi os disparos, ou seja, a própria mulher derrubou o companheiro, né, na fala. Então o argumento dele acabou caindo por terra com o depoimento da própria esposa. Né? Agora falta encontrar esse camarada, mas nunca vamos deixar de lamentar aqui, né? Imagina como é que está a família do pastor nesses dias que devem ter sido muito difíceis, Quintela. Qual que é o seu destaque, meu bom? Não, só fazer um comentário dessa história sua, porque eu ouvi as duas entrevistas e você ainda tirou do Quinquim um tracinho de ódio ali pelo alvo, né? Exato. E também um ódio pelo atirador que errou. Exato, então, assim, é o isso pessoal, mesmo, bem observado. Às vezes questiona, por que vocês estão ouvindo o bandido? Por que ele está falando na matéria? Não, isso é um elemento que conta a história, pura e simplesmente. Nós não estamos julgando ninguém e não estamos condenando ninguém aqui, nós só estamos mostrando mais uma informação. E o meu caso tem um pouco disso também, porque é um crime em família, né? Tem ódio demais também. Muito ódio, que também a gente teve acesso ao preso. Aconteceu em Mateus Leme, na casa de uma família, 2 irmãos, que mora cada um com a sua família ali, mas junto com a mãe, aqueles lotes que tem várias casas, né? E aí esses irmãos já não se bicam há muito tempo. Esses irmãos de Mateus Leme, um deles, inclusive, um mais novo, de 31 anos, envolvido com o tráfico de drogas, segundo a polícia aí, o outro não, trabalhador e tudo mais, só foi preso por pensão. E aí, numa noite aí, eles estavam lá, os dois com a mãe, começaram a discutir de novo. Um falou que o outro não tinha condição de sustentar a casa, que ele estava morando lá com a mãe basicamente de favor. O outro já começou a brigar, então um puxou um facão, eu vi esse facão, 50 centímetros de facão. Eu vi a foto e tirou. Bitelo o trem. É gigantesco, tirou aquilo, deu um golpe por trás da cabeça do irmão, ali perfurando o pescoço, né? O pescoço, a cabeça, a parte de trás. E ele anda sangrou, com facão, né? Anda com esse facão, justamente por causa do irmão. Pra você ver como é que é a briga dentro de casa. Em vez de mudar, em vez de chamar a polícia, em vez de dar um jeito, o cara mora no mesmo teto com um facão por causa do irmão, né? Aí, bom, um foi pro hospital, sangrando pra caramba, contou pra polícia que tinha acontecido ainda, a polícia voltou na casa e o irmão tava lá ainda, ele não fugiu, ele não negou em momento nenhum que ele fez, ele admitiu exatamente o que ele fez, inclusive contou que o irmão mais novo deu um soco no rosto dele, então seria aí uma evolução da agressão, né, e tudo mais, e eu tive acesso a esse camarada. E assim, tem uns detalhes que não vão na matéria, né? Eu nunca sou de tratar mal ninguém, inclusive preso, porque é uma pessoa que está ali, independente de qualquer coisa, função, né? E não vou chegar esculachando o cara. Então, pedi licença para ele ali, cara, você quer dar a sua versão? Ele prontamente falou sim, com certeza. Cheio de ódio. Mas aí, ele até eu ligar o microfone, uma boa, ligou o microfone, ele começou a destilar ódio profundo pelo irmão dele, falando que ele batia nos filhos, que ele incomodava a mãe, que por isso que ele andava com esse facão e que chegou uma hora que ele não aguentava mais e por isso que ele fez o que ele fez. Né? Ele fala um negócio que me chamou a atenção, que é um negócio que envolve janta com almoço. Eu não lembro direito o que você lembra. Ele falou que se ele me almoça, eu janto ele. Então, assim, o que vai volta, né? Basicamente, a lógica dele é essa. E, assim, não negou em momento nenhum, falou que a ideia dele de pegar um facão de 50 centímetros e dar um golpe no pescoço do irmão era arrancar a cabeça do irmão. Ele falou isso na entrevista e falou que faria tudo de novo. Se o irmão sair do hospital, que provavelmente vai, apesar do ferimento ter sido grave, ele conversou com a polícia, então, assim, provavelmente ele deve sair dessa.
Será que ele vai voltar para essa casa e aí vai começar tudo de novo? Eu se eu tivesse que apostar, eu acho que o caminho tá mais pra esse sentido aí, né? E a gente fica com dó da mãe, né, Quintela? Pois é, a Como mãe é que fica a mãe numa situação dessa? E eu não sei se é uma senhora já de idade, deve ser, como é que ela faz? Porque sair de lá e chamar a polícia, o próprio irmão falou que não acredita nisso, porque falou que a polícia só registra o BO e vai embora. O que ele não está de todo errado também, porque se só uma briga, né, a polícia vai prender quem ali, né? E é aquilo que a gente falou. Briga verbal, né, lógico. Quando eu vi a sua matéria no Patrulha, eu apresentando, eu comentei que o pior ainda está por vir. Eu fico com essa impressão. Quando você terminou de conversar com ele, Quintela, você também teve? Sim, com certeza. Até porque ele falou isso com todas as palavras, né? Nem impressão, não. É fato. Ele falou que se vê o irmão na rua, vai tentar matar ele de novo. E é isso, chama atenção, gente, como que a gente tem acompanhado, né, esses crimes entre membros da mesma família. É a filha que o Quintela trouxe outro caso importante aí, que essa semana, da filha que tentou forjar o sequestro para tirar dinheiro do pai. É o pai que atirou contra a filha porque não aceitava que a esposa tinha separado, acreditava que ela era culpada. É filho que matou o pai, como eu comentei aqui no programa, no início do podcast. Enfim, as coisas que estavam na rua agora elas estão com mais frequência dentro de casa. Que pena, é o caminho que nós estamos tomando, né, Quintela? E tem um detalhe dessa história de Matheus Leme que me chamou muita atenção, isso também não vai na matéria, que é assim, você pensa, pô, o irmão odeia o outro, né? Mas ainda deve ter um amorzinho lá no fundo, né, entre os dois e tal. Ele deve sentar ali naquela cadeia, deve pensar no que ele fez de alguma forma. Não sei não, porque na hora que eu desliguei o microfone, agradeci lá o tempo dele, que ele tem muito, né, agora, ele falou assim: vou te sentar aqui porque eu tenho muito tempo para descansar, e deu um sorriso. Então, assim, será que ele está refletindo? Será que a cadeia vai fazer ele refletir alguma coisa? Bom, e dessa forma de reflexão, nós encerramos aqui mais um Patrulha Cast, mas Itatiaia Patrulha, como sempre, é frenético. Daqui a pouco eu volto.